Saudações, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje temos a nossa aula de previdência privada. Sim, aquela que nós fazemos para fugir lá do INSS, que nós somos obrigados a contribuir, seja como empresários, seja como empregados. Então, olha só, dentro das provas da CPA 10 e CPA 20, o nível varia entre básico até um pouco mais difícil. Onde fica o mais difícil? Justamente naquela ponta onde exige uma interpretação de casos práticos. Fulano tinha tantos anos, ia contribuir por tantos anos e declara seu imposto de renda de tal forma. Qual seria a modalidade mais adequada para ser aplicado de previdência privada nesse caso? É justamente isso que a gente vai desmistificar aqui, obviamente passando por cima dos detalhes técnicos com minúcia, para que vocês aprendam tudo certinho a aplicar depois lá na prova. Então, olha só, pessoal, eu comercializo previdência há muitos anos já dentro do banco, é um produto bem comum e ele pode ser muito bem utilizado pelos clientes. Vamos passar ali para a nossa tela para a gente começar a entender um pouco melhor quais são as etapas. Bom, em primeiro lugar, tem uma fase da Previdência, né, pessoal, que a gente precisa fazer o quê? Acumular os recursos primeiro. Olha ali, fases. Primeiro é de acúmulo, aquela em que tem as contribuições, assim como nós temos lá no INSS. Na Previdência Privada, que nós contratamos por conta, não é diferente, tá? Nós precisamos ter uma fase onde nós vamos colocar os recursos, o gestor ele vai gerir aquilo para nós, da maneira que nós indicarmos para ele de acordo com o nosso perfil de investidor, seja conservador, moderado ou agressivo, arrojado, e aí depois, quando houver a aposentadoria, aí sim nós vamos passar para a fase de usufruição, que é a fase da renda, tudo bem? Então existem dois períodos. Primeiro, a fase do acúmulo e depois a fase da renda. Aí tudo vai depender de acordo com como que nós vamos orientar o gestor a fazer a gestão disso para nós, tudo bem? Primeiro ponto que nós vamos abordar, agora que vocês já entendem quais são as duas fases básicas da previdência privada. Nós vamos falar primeiro sobre PGBL e VGBL, que são as duas modalidades de tributação da previdência, e depois as tabelas, que são a progressiva e a regressiva. Feito isso, a gente também fala sobre como que o cliente declara. Ele faz uma declaração de imposto de renda pela modalidade completa, pela modalidade simplificada. Vocês também vão logo entender o porquê isso faz diferença na hora de indicar uma previdência para os seus clientes dentro do banco e como que a gente aplica isso, principalmente, obviamente, na prova. Também falaremos sobre as taxas de administração e de carregamento. Algumas delas, apesar de em desuso na prática, principalmente a de carregamento, que na maioria das instituições ela já está zerada, se vocês precisarem de entendimento, isso vocês podem levar para a prova, mas a gente vai ter que saber basicamente quando que pode ser cobrada a taxa de carregamento e quais são as médias de taxa de administração e quando que é bom ou ruim na prática. Tudo certo? E vocês podem perguntar, bom, Samuel, tá me falando aqui o que a gente vai ver sobre previdência? E aí eu te pergunto o seguinte, meu avô lá, ele tem 75 anos e ele queria complementar a renda daqui a 5 anos na expectativa de que ele vai viver 100. Existe um limite para contratação? Galera, desde o início eu já vou falar para você o seguinte, não existe esse negócio de idade máxima para contratação, tá? Não existe, até porque a previdência privada ela é um belo instrumento sucessório para repasse de recursos para prole. Sim, por que eu tô falando isso? Porque previdência privada, ela não passa por inventário, galera. Quando vocês deixam dinheiro em fundos de investimento, ou vocês compram um imóvel, ou vocês compram um veículo, tudo isso tende a entrar em inventário. O que é o inventário? É aquele rol de bens que o falecido deixou, e aí gera-se o espólio, gera aquele montante de bens que é transferido para os herdeiros. Só que qual que é o problema disso? Vocês têm custo de imposto de transmissão causa-mortes, que é o ITCMD, que é estadual, e aí varia de estado para estado, alguns cobram mais, outros menos. E vocês também muitas vezes têm um custo de advogado, se vocês não tiverem um advogado na família, que se prontifica para fazer esse inventário. Qual que é a consequência? Muitas vezes o advogado cobra 15% do valor total da transmissão. Aí pensa bem, você tem uma transmissão de R$1 milhão, o advogado vai cobrar 150 mil? Isso é muito caro. Tudo bem, para advogado é muito bom, ele vai ganhar o dinheiro dele, mas é muito caro. A previdência privada ela também tem esse benefício. Ela não passa por inventário. Vocês podem nomear herdeiros automaticamente que o dinheiro vai ser creditado para eles, tudo certo? Então não tem idade máxima para contratação. Lembrem-se principalmente pela questão de sucessória. Previdência não é só para renda, mas também serve para sucessão como instrumento sucessório.